Bom dia a todos. Obrigado por terem vindo. Eu queria agradecer em nome da CNA o convite para mais uma vez fazer aqui uma espécie de moderação da conferência do Escritório Rogério Fernandes Ferreira sobre a proposta do Orçamento de Estado. Como podem já viram com certeza, o programa é muito extenso, vamos ter que economizar muito tempo para conseguir cumprir os horários que estão previstos e, portanto, eu começava já por chamar o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para fazer a intervenção de abertura da conferência. Obrigado. Olá, muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite ao professor Rogério Fernandes Ferreira para estar aqui hoje convosco nesta conferência dedicada ao Orçamento de Estado para 2024. Este é um momento que eu acho que é especialmente relevante no quadro do processo orçamental, que começa pela apresentação pelo Governo da sua proposta de Orçamento de Estado, que entretanto teve já a sua apresentação e discussão na generalidade no Parlamento, e este é também um momento em que debatemos o orçamento com a sociedade civil, com a academia, com os profissionais do foro, com outros profissionais que são tão relevantes no domínio da fiscalidade, mas também com os cidadãos e as empresas em antecipação daquela que é a fase seguinte do processo orçamental, que é a especialidade em que se afinam ainda os textos neste domínio do orçamento. E o Orçamento de Estado é aquela lei que todos, não só fiscalistas, mas também famílias e empresas, se habituaram a acolher com alguma expectativa, não só por aquilo que mostra do balanço face ao ano em curso, do ponto de vista económico e do ponto de vista financeiro para o Estado, das perspectivas que nos traz para o ano vindouro do ponto de vista macroeconómico, mas também, sobretudo, ao nível daquelas que são as medidas de política para o ano que temos pela frente. E nós estamos a viver um contexto que é particular, um contexto de incerteza e em que, associada a essa incerteza, surgem também dificuldades no horizonte, às quais importa dar resposta. Se pensarmos que temos ainda um contexto de taxas de juro elevadas, se olharmos para aquilo que é a inflação, que embora tenha vindo a abrandar, permanece ainda historicamente elevada, ou sobretudo se pensarmos naquele que é o atual contexto geopolítico, que depois tem uma tremenda influência em todas estas variáveis. Aliás, não resisto a citar-vos aqui o professor Eduardo Paz Ferreira, que em março de 22, numa entrevista, tinha dito: vivemos tempos hediondos como nunca pensei assistir. E isto foi março de 2022, entretanto, em 2023, o mundo apresentou-nos ainda novas realidades. Realidades essas que, quando nos entram pelas imagens da televisão adentro, nos chocam, mas que não são apenas uma realidade distante, são uma realidade que depois tem efeitos do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, também no nosso país, ao interagir com todas estas dimensões. E por isso este é um orçamento que tem como ponto de partida um conjunto de medidas que têm vindo a ser tomadas no sentido de mitigar o impacto das taxas de juros junto das famílias, que tem também como ponto de partida a manutenção da atual política ao nível dos combustíveis, que neste momento se traduz num desconto de cerca de 25 cêntimos por litro, face à tributação que seria aplicável se não tivessem sido tomadas essas medidas, e também num contexto em que a inflação alimentar tem sido uma preocupação, em que temos atualmente em vigor até ao final do ano a medida do IVA zero num cabaz alimentar, e em que no próximo ano se propõe que este apoio seja focado
num universo de cerca de 1 milhão de famílias que têm uma maior necessidade a este nível, ou que recebem um conjunto de prestações sociais, designadamente do abono de família. Este é, assim, um orçamento que tem um pilar-chave essencial ao nível daquilo que são, por um lado, a sustentabilidade das finanças públicas e, por outro lado, a devolução de rendimentos às famílias. Esta sustentabilidade das finanças públicas é tão ou mais importante quando vivemos um momento de incerteza, desde logo geopolítica. Sustentabilidade das finanças públicas quer dizer que o Estado tem uma maior margem para intervir se e quando necessário, adotando as políticas e as medidas que possam vir a ser necessárias. Lembremos-nos daquilo que foi, num passado não muito distante, a pandemia, em que o Estado interviu de forma decisiva e em que a intervenção nesse contexto de pandemia permitiu projetar aquilo que foi o crescimento económico a seguir no pós-pandemia, na medida em que, graças ao apoio do Estado, as famílias e, sobretudo, as empresas puderam manter a sua capacidade produtiva, puderam manter, em larga medida, os seus rendimentos e puderam projetar depois a realidade seguinte. Mas esta sustentabilidade das contas públicas traduz-se não apenas nesta capacidade do Estado para intervir, mas traduz-se também naquilo que é um ciclo virtuoso ao nível da dívida e ao nível do serviço da dívida. Quando nós temos contas públicas sustentáveis, temos uma maior credibilidade externa. Tendo uma maior credibilidade externa, temos um prémio dos juros da nossa dívida que é menor, e isso por si só significa, então, menor despesa pública, e menor despesa pública, por sua vez, significa uma maior redução da dívida pública ou uma maior capacidade para tomar medidas ou uma maior capacidade para tomar medidas não só do ponto de vista orçamental, de despesa, mas também de redução da receita, de ajustamento dos impostos. E isto leva-me à segunda parte, da parte relativa aos rendimentos das famílias. Uma das marcas deste orçamento é a redução do IRS, uma redução que vinha sendo pré-anunciada desde a apresentação do plano de estabilidade, mas que tem aqui uma marca expressiva através da redução das taxas de imposto até ao 5º escalão, mas que na realidade se traduz numa redução do IRS para todos os agregados, na medida em que mesmo quem está além do 5º escalão beneficia na parte dos rendimentos que tem até esse mesmo 5º escalão, mas depois também aquilo que é a atualização dos escalões à inflação e aquilo que é o ajustamento do mínimo de existência para continuar a assegurar em 2024 que quem ofere o salário mínimo nacional continua sem ser tributado em sede de IRS. E também aquilo que é uma atualização muitíssimo significativa ao nível das pensões. Em que é que isto se traduz? Isto traduz em maior rendimento disponível para as famílias e, por sua vez, a nossa expectativa é que este maior rendimento disponível para as famílias também se traduza indiretamente num apoio às empresas, sustentando aquilo que é a procura interna, sustentando aquilo que é o consumo, porque num contexto de incerteza internacional, em que temos uma economia muito aberta ao exterior, e isso é um facto positivo, significa que somos uma economia, desde logo, muito alicerçada nas exportações, também significa que estamos mais expostos àquela que é a variação nessas outras economias, e vemos que muitos dos nossos mercados externos estão num desaceleramento muito significativo ou até mesmo numa contração. E, portanto, sustentar a nossa procura interna é uma forma de apoiar as empresas, a par daquelas que são as medidas direcionadas especificamente às empresas, sobretudo daquilo que é o apoio à sua capitalização,
também aqui procurando aumentar aquilo que é a resiliência das empresas, reduzindo a sua dependência face a financiamento externo e também um reforço daquilo que é o incentivo à valorização salarial. Temos depois, e isto tem sido muito discutido, há quem diga que é um orçamento que dá com uma mão e tira com a outra, porque não deixam de existir quer atualizações ao nível das taxas dos impostos, sobretudo do imposto sobre as bebidas alcoólicas. Há uma alteração significativa da mecânica daquele que é o imposto sobre o tabaco, alinhando com o modelo dinamarquês e com o modelo sueco, e há também um nivelamento que é proposto ao nível da componente ambiental do IUC. Ainda assim, estamos a falar de grandezas de ordem muito, muito distinta. Quando estamos a falar daquilo que é a redução de IRS, daquilo que é o aumento das pensões, daquilo que é o aumento do salário mínimo nacional, estamos a falar de um aumento de rendimento das famílias que é muitíssimo superior a qualquer destas medidas de política fiscal. No entanto, a fiscalidade, os impostos, a relação dos cidadãos com a administração fiscal não se faz apenas de taxas e de escalões, faz também muito daquilo que é a relação diária da administração com os administrados, daquilo que é a forma como vai sendo interpretado o direito fiscal e da forma como vão sendo geridas também as situações de litigância que existem entre os contribuintes e a administração. E por isso, no âmbito do acordo do reforço do acordo de rendimentos que foi celebrado entre o Governo e os parceiros sociais, foi assumida uma medida de grande relevo, que é a realização, em 2024, de uma revisão das obrigações acessórias, das obrigações declarativas dos contribuintes e de terceiros, no sentido de elencar tudo aquilo que o Estado pede aos cidadãos e às empresas, avaliar a utilização que é feita dessa informação, identificar possíveis redundâncias com o objetivo de contribuirmos conjuntamente para termos um sistema mais simples, mais fácil, com menores custos de contexto e, desde já, suspender algumas obrigações que estavam previstas até à realização dessa revisão das obrigações. Mas também, em paralelo com isto, estamos a concluir um exercício que me parece bastante relevante de a revisão daquela que é a jurisprudência dos nossos tribunais dos últimos anos, identificando aquelas que têm sido as principais causas de litigância entre a AT e os cidadãos e as empresas, no sentido de identificar aquelas situações em que a AT está a litigar, mas em que se deve conformar com o entendimento dos tribunais, alterando os seus procedimentos, alterando a sua interpretação das normas, ou também identificando outras situações em que a jurisprudência possa ainda não ser pacífica nessas matérias, mas em que o volume de litigância nos sinalize que, de facto, estamos perante uma matéria que importa alterar, clarificar, resolver pela via legal. Por fim, permitam-me apenas dar-vos também nota de que, se o contexto da fiscalidade até há uns anos atrás era um contexto em que cada país vivia relativamente por si só, desenhando as suas próprias regras e, sem dúvida, competindo entre si, naquilo que os anglo-saxónicos designavam por vezes como uma race to the bottom, nós hoje em dia entramos num contexto da fiscalidade internacional em que, sobretudo, na sequência dos trabalhos da OCDE, se pretende que haja cada vez mais um level playing field, que haja uma construção de
um patamar de uma plataforma de justiça e de equidade fiscal a nível internacional. E aí eu creio que merecem especial destaque aqueles que são os trabalhos ao nível do Pilar 1 e do Pilar 2 da OCDE e, em especial, quanto a este último, daquilo que é a criação de um conceito de uma tributação mínima internacional e, desde logo, também europeia para as grandes empresas multinacionais que, a seguir ao Orçamento do Estado, procuraremos transpor para a nossa ordem interna um objetivo de contribuir para este esforço internacional e harmonizado no quadro europeu de assegurar uma tributação efetiva por parte das grandes multinacionais que reforce esta que é a equidade e a justiça social. Muito obrigado. Vamos só agora fazer um pequeno compasso de espera até que o Dr. Rogério possa acompanhar o Sr. Secretário de Estado, Nuno Santos Félix, e que depois regresse aqui à nossa discussão. Para já, eu chamava já o professor Fernando Teixeira dos Santos, que é subejamente conhecido de todos, foi Secretário de Estado do Tesouro, penso que se a memória não me atraiçoa, no primeiro governo do engenheiro António Guterres, depois foi Ministro das Finanças, pelo meio foi Presidente da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Vamos ter que fazer um compassinho de espera só até que o Dr. Rogério também regresse. Chamava também a doutora Marta Machado Almeida, e eu não sei se o Dr. Filipe Alves já está, ele estava um pouco atrasado, juntar-se a nós depois, e chamava também, obviamente, o Dr. Rogério Fernandes Ferreira. Só também dar nota que de todas as apresentações que forem feitas pelos advogados da Sociedade Rogério Fernandes Ferreira serão depois distribuídas por e-mail para o e-mail com que se inscreveram para estar presentes. Rogério, não sei se quer dizer algo ou se passamos já para o Dr. Fernando Teixeira dos Santos. Então, professor, à vontade, à sua intervenção. Obrigado. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para ser o guest speaker desta iniciativa da RFF Lawyers. E antes de começar a falar propriamente sobre a proposta de orçamento para 2024, eu gostaria de dizer alguma coisa, embora muito breve, sobre o país em que essa proposta de orçamento é apresentada. É um país com uma baixa produtividade e um baixo crescimento. Um país de baixos rendimentos, sejam eles salários ou pensões. Um país que apresenta uma das mais baixas taxas de poupança e de investimento no contexto dos países europeus. E um país que está a envelhecer a um ritmo muito significativo. Mais de metade dos agregados familiares em Portugal têm um rendimento bruto mensal inferior a 2.000 euros. A pensão média é de 430 euros por mês. Velhice e baixos rendimentos são marcas muito fortes na nossa sociedade
e muito fortes numa economia que cresce pouco e que é uma das economias mais desiguais da União Europeia. A taxa de risco de pobreza em Portugal, este é o último número que foi divulgado, é 16,4%. Ou seja, 16,4% da população tem um rendimento inferior a 60% do rendimento mediano equivalente neste país. Todavia, se não houvesse transferências de rendimentos do Estado para as famílias, se não houvesse um sistema de segurança social que paga pensões, esse risco de pobreza seria de 43%. As políticas sociais que foram estabelecidas após o 25 de Abril, na saúde, na educação e, neste caso particular que acabei de referir, na proteção social, têm, de facto, permitido minorar este flagelo do risco da pobreza e também da desigualdade no nosso país. Mas estas políticas têm um custo. O Estado necessita de recursos financeiros para sustentar essas políticas. Entre 1995 e 2021, a despesa pública em saúde por habitante mais que triplicou. A despesa em educação por habitante, durante este mesmo período, duplicou. E entre 1975 e 2021, portanto, nestes 50 anos, quase, desde o 25 de Abril, o peso das pensões no PIB quadruplicou. Portanto, não podemos ignorar esta dura realidade ao apreciarmos o orçamento para 2024. Não podemos ignorar a importância das políticas sociais neste contexto em que a proteção social, a saúde e a educação são políticas importantes para o bem-estar dos cidadãos. Não podemos ignorar os desafios do crescimento económico, da necessidade de poupança, de investimento, de valorização dos recursos humanos, da inovação e da modernização, num contexto em que somos confrontados com importantes desafios, como são o caso das alterações climáticas, a digitalização, a inteligência artificial e o combate às desigualdades que se têm vindo a agravar nos últimos anos. E, por fim, também não podemos ignorar as emergências de uma conjuntura geopolítica que está a criar grandes dificuldades aos portugueses, através da inflação e através de taxas de juros elevadas, como sabemos. O Orçamento de Estado, em minha opinião, não é em si um documento programático ou de planeamento a médio e longo prazo da política do Estado. Esse é o propósito do próprio programa do Governo ou dos programas de reforma, ou os programas nacionais de reformas que o Governo apresenta todos os anos. O orçamento anual é um instrumento de política financeira de curto prazo que prevê os recursos disponíveis, as suas origens e os afeta às várias políticas públicas que, obviamente, devem ser consistentes com tais programas de políticas que o Governo se comprometeu a prosseguir. Eu vou procurar apresentar-vos os grandes números do orçamento para 24. Vou mencionar os principais impactos da proposta orçamental,
na economia, no rendimento das famílias, na solidez financeira, não só do Estado, mas também do país no seu conjunto. E chama a atenção de que tudo o que for dito em termos das projeções ou das previsões que são feitas para o próximo ano está sujeito a desenvolvimentos futuros que nos apresentam vários fatores de risco que têm a ver com a evolução de condições geopolíticas adversas. Agora não é só o caso da guerra na Ucrânia, temos o conflito no Médio Oriente, incerteza também quanto à evolução da própria política monetária. Será que se vai manter esta paragem das subidas das taxas de juros durante quanto tempo? Será que vamos ter condições para que elas possam baixar? Ou, pelo contrário, vamos ser confrontados com situação em que, porventura, o Banco Central Europeu terá que retomar a subida das taxas de juros? Tudo isto são incertezas que pairam sobre a nossa economia, e incertezas também que vêm de uma conjuntura europeia, de uma economia europeia que está a mostrar sinais de fragilidade e de debilidade e de dificuldades em recuperar desta situação. Quer as receitas, quer as despesas públicas aumentam entre 2023 e 2024, o que não é uma novidade. Este é, ao fim e ao cabo, um traço marcante dos sucessivos orçamentos ao longo dos anos, e tem um aumento quer em valor nominal, quer um aumento do valor do seu peso no PIB. A receita total vai aumentar em mais de 8.600 milhões de euros e a despesa total vai aumentar em mais de 10.100 milhões de euros, ou seja, mais 1,3 pontos percentuais do PIB na receita e 1,9 pontos percentuais na despesa. Quer isto então dizer que o saldo orçamental vai reduzir-se em mais de 1.500 milhões de euros entre este ano e o próximo ano. Quer isto dizer que este ano, em boa verdade, com um excedente de 0,8% do PIB que é previsto, dá uma boa almofada ao Governo para o próximo ano. Portanto, é um bom ponto de partida para o orçamento de 2024, porque lhe dá aqui esta margem de, eu diria, de manobra, de poder dispor pelo menos de 1.500 milhões de euros para o próximo ano. Estes aumentos, quer da receita, quer da despesa, fazem-se sentir na generalidade das várias rubricas que compõem quer a receita, quer a despesa. Na receita total, de mencionar a subida dos impostos indiretos, de mencionar a subida da receita de capital e também a subida de outras receitas correntes. No lado da despesa, é de salientar o aumento das despesas com as prestações sociais, que incluem aqui as pensões e os vários apoios sociais que o Estado confere, neste caso, Estado no sentido de administrações públicas em geral, conferem aos cidadãos. Há também um aumento acentuado nas despesas de capital e há também aqui um aumento significativo das despesas com o pessoal. Curiosamente, há aqui um item que sofre uma ligeira redução, que são os subsídios às empresas. Subsídios estes têm a ver, essencialmente, com políticas de garantir preços mais acessíveis
principalmente na área dos transportes. Ora, por que é que variam estas grandezas orçamentais? A evolução da economia é, de facto, uma força importante que explica a evolução no tempo das grandezas orçamentais que acabamos de referir. Para além da evolução da conjuntura económica, aquilo a que eu chamo a inércia orçamental, o termo técnico é o chamado carry-over, ou seja, é o impacto que as políticas já adotadas no passado acabam por ter no próximo ano. Portanto, no fundo, isto tem muito a ver com aquilo que vulgarmente se chamam os direitos adquiridos. Os direitos adquiridos que estão na base das políticas já lançadas e implementadas pelos sucessivos governos, sejam no passado, sejam medidas mais recentes que tenham sido adotadas, impactam no orçamento do próximo ano. E, portanto, não são objeto necessariamente de decisão, ou que estejam, não são decisões que estejam inerentes ou incorporadas na proposta de orçamento que está a ser apresentada para o próximo ano. Em terceiro lugar, as chamadas políticas discricionárias. Estas, sim, são as novas medidas que o Governo pretende implementar no próximo ano, que são medidas novas, em sentido estrito, ou que podem ser alterações de medidas anteriores ou modificação de medidas anteriores que tenham sido adotadas. Finalmente, há um quarto elemento que pode influenciar as grandezas orçamentais, que são as chamadas medidas extraordinárias, eventos não recorrentes, irrepetíveis, mas que acabam por ter um impacto e exigir a afetação de recursos no próximo ano, ou podem traduzir-se em receitas extraordinárias do orçamento do próximo ano. Quanto ao cenário macroeconómico, prevê-se uma desaceleração do crescimento económico. A previsão para este ano é de 2,2% de crescimento real da economia. Para o ano é de 1,5%. Isto reflete, por um lado, a degradação da conjuntura internacional, em particular europeia, dos nossos parceiros comerciais, e reflete também um ambiente de incerteza, muito em consequência de um ambiente de incerteza acrescido. O crescimento do consumo privado mantém-se. E esse foi um aspecto que o Sr. Secretário de Estado acabou por referir. É uma preocupação da proposta orçamental assegurar que a dinâmica da procura interna, porque face às incertezas que a conjuntura externa incorpora, temos que olhar mais para a procura interna como o sustentáculo do crescimento económico no próximo ano. A inflação baixará, portanto, estamos num processo de desaceleração da inflação. O desemprego mantém-se, a taxa de desemprego, e temos aqui, em termos de remunerações, em virtude das políticas salariais e muito graças ao impacto do acordo de rendimentos feito pelo Governo em sede de concertação social, em 2023 os rendimentos por trabalhador terão um aumento médio de 8,3% e para o ano de 5%. As medidas do passado que interferem e que influenciam o orçamento do próximo ano têm a ver com, são aqui descritas, não vou estar aqui a deter-me muito
vão ter acesso à apresentação, mas há aqui medidas que foram adotadas no passado e que vão impactar na evolução da receita do IRS, do IRC. A questão do IVA zero, porque o IVA zero termina este ano, portanto, e o facto é uma política que, terminando este ano, vai ter um impacto no próximo ano, em termos da receita. O PRR, a execução do PRR, e temos aqui aumentos da despesa e da receita, como iremos ver, que tem muito a ver com a evolução do PRR. No lado da despesa, temos o impacto do acordo de rendimentos, o impacto das progressões, das promoções, da atualização da remuneração mínima mensal, remuneração mensal mínima garantida, a atualização das pensões, quer a regular, quer a intercalar, a atualização do IAS, etc. Tudo isto são já medidas de política adotadas e que vão impactar na despesa e na receita do próximo ano. As novas medidas têm aqui a ver também com as medidas que estão preconizadas nesta proposta de orçamento em termos do IRS, a atualização do mínimo de existência, a atualização dos escalões, a redução das taxas nos vários escalões até ao quinto, no IRC os incentivos à capitalização, o CIFID, o regime fiscal de apoio ao investimento, a alteração das tributações autónomas, etc. O IVA à medida de redução das bebidas na restauração, no ISP o fim da suspensão da taxa de carbono e da redução do imposto, as alterações do imposto sobre tabacos e sobre as bebidas alcoólicas, atualização das taxas do imposto sobre veículos, do IA e do IUC também, o combate à fraude e à evasão fiscal, que também são ações e melhoria, ao fim e ao cabo, da eficácia da administração fiscal na coleta dos impostos e também os impactos que o aumento das despesas com o pessoal e dos salários em geral na economia acabam por ter nas contribuições sociais, nas contribuições para a segurança social. No lado da despesa, temos os aumentos na função pública, portanto, há o reforço salarial que decorre do acordo de rendimentos, as alterações de carreiras. Nas prestações sociais temos o aumento no abono de família, em várias prestações sociais, o apoio ao transporte, os passos grátis para os jovens até aos 23 anos de idade. Nos subsídios, de referir as medidas no âmbito da habitação, a bonificação aos juros, o apoio às rendas, o Porta 65 e 65+, etc. E também medidas que têm a ver com outra despesa corrente. Finalmente, os one-offs. Há 2 one-offs que irão impactar no próximo orçamento. Aliás, são one-offs que deviam impactar no orçamento deste ano, mas que só se irão concretizar, em boa verdade, no próximo ano, que tem a ver com aqui uma compensação da infraestruturas de Portugal à autoestradas do Douro Litoral e também a execução de uma decisão judicial relacionada com a barragem da EDP. Podemos ver aqui a forma como estas 4 forças que eu referi, a conjuntura económica, as políticas do passado, as novas medidas, ou chamadas medidas discricionárias, e o carry-over impactam nas várias componentes da receita. E podemos aqui constatar que a evolução económica impacta fundamentalmente na evolução dos impostos e das contribuições sociais. E, em particular, nos impostos diretos e mais nos impostos indiretos. Grande parte do aumento dos impostos indiretos tem a ver com o próprio crescimento
da economia, o crescimento nominal. No fundo, é a base de tributação aumenta graças ao aumento da economia, dando origem a mais receita dos impostos indiretos. As medidas do passado, o chamado carry-over, as medidas tomadas no passado, têm ali um impacto na tributação direta de 747 milhões de euros, na tributação indireta de 598, e as novas medidas preconizadas nesta proposta de orçamento traduzem-se numa redução de mais de 1.850 milhões de euros nos impostos diretos e num aumento de 1.050 milhões de euros nos impostos indiretos. Chama a atenção para o facto de que o PRR tem aqui um impacto importante nas receitas. Distribuem-se aqui nestas duas categorias de receitas. Parte do PRR financia a despesa de capital, portanto, é uma receita de capital, e outra parte financia outras finalidades e entra ali naquela classificação da outra receita corrente. Mas há aqui também um aumento significativo de receita que resulta do impacto do PRR. No caso da despesa, podemos constatar que, em boa verdade, a evolução da economia tem menos impacto, em termos relativos, entendamos, tem menos impacto na evolução da despesa do que aquilo que apresenta na evolução da receita. Tem aqui algum impacto na evolução das prestações sociais, mas reparem que são as medidas adotadas no passado, ao fim e ao cabo aquilo que eu há pouco chamava, os direitos adquiridos, as políticas já adotadas e implementadas no passado, que são a inércia orçamental, no fundo, que são, de facto, a grande força de evolução da despesa ao longo do tempo. Quer nos consumos intermédios, muito em particular nas despesas com o pessoal e nas prestações sociais. Chama aqui a atenção para o impacto do PRR na despesa de capital e na outra despesa corrente, que tem a ver com transferências feitas do Orçamento de Estado para outras entidades. As medidas discricionárias fazem sentir, muito especialmente, nas decisões, ou têm a ver com as decisões de atualização salarial e de melhoria salarial da função pública e também as medidas que são adotadas no âmbito das pensões e outros apoios sociais, que é ali refletido nas prestações sociais. Numa visão de conjunto, nós podemos constatar que a conjuntura económica e o PRR têm um forte impacto no aumento da receita, ao passo que as novas medidas discricionárias acabam por ter um impacto eu diria, de redução no lado da receita. Portanto, as medidas discricionárias em si, em termos de variação da receita, provocam uma descida da receita de quase 600 milhões de euros no próximo ano. Elas impactam, sobretudo, no lado da despesa, uma vez que mais de 1.600 milhões de euros de despesa têm a ver com essas medidas discricionárias. Mas chamo a vossa atenção, em particular, para aquilo que já dava para adivinhar, naquela análise mais desagregada que tivemos, a grande influência da conjuntura económica na receita, a grande influência do carry-over no lado da despesa e, num lado e no outro, a importância do PRR no próximo ano, quer para a receita, quer para a despesa. O que dizer quanto à evolução da carga fiscal?
Apresento-vos aqui números poderão ser um pouco diferentes daqueles que, porventura, podem ter lido algures na comunicação social. Estes são os números do Conselho de Finanças Públicas, mas, para o efeito, importa aqui olhar para a variação, não tanto para o nível que é descrito, porque aqui estamos a um nível de 35, qualquer coisa da carga fiscal, há aí números que apontam para 37, tal. Aliás, o próprio relatório do orçamento apresenta 37. Eu estou aqui a usar os números do Conselho das Finanças Públicas, mas aqui interessa-nos a olhar para as variações e aqui estamos, as conclusões são as mesmas. Ora, nós constatamos, em primeiro lugar, que estamos perante uma tendência clara de agravamento da carga fiscal ao longo dos anos. Portanto, recuando não muito no passado, mas, salvo erro, o primeiro ano que ali tem descrito é o ano 2000. Portanto, nós, desde o início deste século, a nossa carga fiscal tem vindo a aumentar. Tem ali alguns altos e baixos, que têm muito a ver com alterações e com conjuntura económica, mas estamos claramente perante uma tendência de agravamento da carga fiscal. Nos anos mais recentes, nós podemos constatar que em 2022 a carga fiscal atingiu o seu valor mais elevado. De acordo com estes números, 35,8% do PIB. Baixou para 35,3% do PIB em 2023 e aumenta 0,2 pontos percentuais para 35,5% no próximo ano, de acordo com a proposta orçamental. Ora, podemos dissecar um pouco o que é que está aqui a passar. E, em boa verdade, o que nós podemos constatar é que a descida da carga fiscal a que assistimos este ano tem muito a ver com o impacto de medidas de desagravamento fiscal que foram adotadas e que se fizeram sentir mais plenamente este ano. Tivemos uma medida nova, que é o IVA zero, e tivemos, durante todo o ano, as medidas já foram adotadas de alívio da tributação, por exemplo, dos combustíveis. Portanto, e o impacto destas medidas, de facto, traduz-se numa redução da carga fiscal este ano de cerca de 0,5 pontos percentuais do PIB. No próximo ano, o que nós estamos aqui a assistir é que quer o fim do IVA zero, quer o descongelamento das políticas de alívio fiscal nos combustíveis, quer no que tem a ver na redução do ISP, o descongelamento da taxa de carbono, já começou este ano também, tem um impacto de 700, quase 800, 920 milhões de euros, em números redondos, na receita do próximo ano. Se acrescentarmos a isto o ganho de receita devido ao combate à evasão fiscal, nós estamos aqui perante um acréscimo de receita no próximo ano de mais de 1.200 milhões de euros, que tem a ver, ao fim e ao cabo, com o phasing out destas políticas e com a melhoria da eficiência da administração tributária. E tudo isto representa cerca de 0,2% do PIB. Ou seja, o aumento a que nós estamos a assistir entre 2023 e 2024 da carga fiscal tem a ver, essencialmente, com o facto de medidas de desagravamento fiscal que são temporárias, medidas de, ao fim e ao cabo, de resposta à crise resultante da guerra da Ucrânia e o seu impacto na inflação e nos preços dos bens alimentares e dos combustíveis, o facto de se fazer o phasing out dessas políticas dá origem à reposição, chamemos, da normalidade tributária nessas áreas e, consequentemente, a uma melhoria da receita fiscal. Gostaria aqui também de referir aquilo que eu há pouco, no início, mencionei. O Estado, para levar a cabo as políticas públicas, nós podemos discutir se o está a fazer de uma forma
se de facto as coisas estão a ser bem geridas ou não, é um outro nível de discussão, mas há aqui um princípio base, é de que o Estado, para levar a cabo as suas políticas públicas, precisa de recursos. E estamos perante uma realidade em que as pressões para o aumento da despesa são muito significativas. E, pessoalmente, eu considero uma equação muito difícil de resolver, que é a de descer impostos e, ao mesmo tempo, enfrentar despesas que tendem a crescer. Acho que é uma equação difícil de resolver. E por isso me parece que ou pomos em causa um conjunto de políticas públicas que historicamente têm sido facultadas e desenvolvidas pelas administrações públicas no nosso país para reduzir de forma significativa a despesa e ganhar espaço para descer impostos, ou se entendemos que estas políticas são importantes, que se devem manter, então eu não vejo grande margem de manobra. Alguma haverá, certamente, podemos racionalizar mais, o próprio crescimento económico dará aqui alguma margem de manobra, mas não haverá grande margem de manobra face às pressões sobre a despesa para termos uma descida significativa dos impostos. De onde creio que só resta uma alternativa, que é a decisão que os governos têm de fazer entre que impostos baixar, mas em contrapartida, como não pode perder receita, que impostos subir em compensação. E há bocado o Secretário de Estado referiu aquela expressão de dar com uma mão e tirar com outra, mas em boa verdade o que os orçamentos fazem é dar com uma mão e tirar com outra. O papel redistributivo do orçamento é, de facto, um papel muito importante. E se calhar é esse o grande impacto que os orçamentos têm. Aliás, eu também referi isso, não é por acaso que o risco de pobreza é reduzido de 43% para 16,4%. E tem a ver precisamente com este dar com uma mão, mas para poder dar com uma mão vai ter que tirar com a outra. E isto é uma função redistributiva que o orçamento tem. E, portanto, o Estado, das duas uma, ou prossegue com essas políticas e reduz impostos e endivida-se e conhecemos o resto da história, é um filme que já vimos, que não acaba bem, ou então o Estado tem que gerir isto com prudência e a prudência aconselha a que, sim, vamos assegurar as políticas públicas, vamos melhorar as políticas públicas, mas para isso precisamos de recursos. Então, como é que eu posso aliviar a carga fiscal? Bem, eu posso aliviar a carga fiscal em algum tipo de tributação, mas eu tenho que compensar a perda de receita com outra. E a economia ensina-nos isto. É preferível aliviar a carga fiscal no trabalho, no capital, ou seja, a tributação direta, porque esta tributação afeta mais as decisões dos agentes económicos para poupar, consumir, investir, etc. E, portanto, tem mais impacto na atividade económica. É preferível aliviar esta tributação e tributar mais aquilo que até poderão ser coisas menos influentes, por via de regra, na atividade económica. É preferível aliviar a carga tributária sobre o trabalho e tributar a poluição, tributar o vício e aliviar a tributação sobre o trabalho, como há pouco referi. E, portanto, aquilo que nós chamamos este trade-off entre a tributação direta e a tributação indireta, coloca-se aqui nas decisões políticas sobre a tributação. E, portanto, num país onde, de facto, não há, no meu entender, uma grande margem de manobra para a redução de impostos, então é acertado, no meu entender, aliviar a tributação direta, porque esse alívio
será amigo da atividade económica e, em compensação, agravar a tributação indireta. E penso que as opções do Governo neste orçamento, ou nesta proposta de orçamento, parecem-me enquadrarem-se neste princípio e nesta lógica que me parece a mais adequada. É certo que todos gostaríamos que todos os impostos baixassem, mas também temos de ser realistas. Para todos os impostos baixarem, ou este país cresceria a um ritmo que historicamente nunca resistiu, ou então vamos ter que acabar com políticas públicas que, se calhar, vão causar uma grande moça nos cidadãos e na população em geral no nosso país. Uma outra questão que eu gostaria de levantar e tem a ver com a questão da carga fiscal é a seguinte, e penso que vou entender este raciocínio. Uma coisa é eu dizer que tenho uma carga fiscal baixa com um déficit elevado. Outra coisa é dizer que tenho uma carga fiscal mais alta sem déficit. Porque, no limite, se o Estado gastasse e recorresse 100% ao endividamento para pagar a sua despesa, a carga fiscal era zero. Estaríamos bem? Não me parece que estivéssemos bem com um Estado que se endivida e não cobra impostos. Portanto, a questão da carga fiscal não pode ser, a evolução da carga fiscal não pode ser analisada independentemente da evolução do déficit orçamental. Isto porquê? Porque, em boa verdade, o déficit de hoje, alguém vai ter que o pagar. O déficit de hoje são impostos futuros. Ao fim e ao cabo, o facto de hoje haver um déficit quer dizer que há impostos que deviam ter sido pagos, ou deveria ter havido impostos para cobrir o excedente da despesa, que não foram cobrados, mas que alguém vai pagar no futuro. Alguém vai pagar no futuro. E a situação que nós temos, e temos aqui valores médios desde 2000 até 2014 e de 2015 até 2024, em boa verdade, em média, contando quer a carga fiscal, quer o déficit que se registrou naquele primeiro período, o peso total era 37,1. E nos últimos anos, em média, temos uma carga fiscal que é mais elevada, reparem, 34,8 em comparação com 31,3, mas temos déficits mais baixos, 1,8 que compara com 5,8 do PIB nos primeiros anos deste século. E, em boa verdade, aquele 5,8 que ali está é uma carga fiscal escondida, que não foi paga pela geração presente, mas vai ser paga por essa geração em anos futuros ou pelos sucessores dessa geração em anos futuros. O impacto do orçamento também no rendimento das famílias é positivo. O secretário de Estado também referiu isso. Tenho aqui alguns números, portanto vou passar rapidamente. Portanto, há aqui várias situações que revelam isso. Um aspecto que eu gostaria de referir tem a ver com o andamento das despesas de capital. Portanto, está previsto um aumento significativo da despesa de capital no próximo ano, em particular também do investimento, um aumento de 24% do investimento, e um reforço da componente dos fundos europeus nesse financiamento. O saldo orçamental, já falei sobre ele, eu só queria aqui salientar o seguinte. Normalmente, uma preocupação é saber que impacto é que o orçamento, entre receitas e despesas, que impacto vai ter na economia. Isso, normalmente, nós confrontamos a variação do saldo, neste caso, o saldo estrutural do orçamento, com a variação, ao fim e ao cabo, do produto do PIB real na economia e o seu desvio face ao PIB de pleno emprego. E o que nós podemos constatar é que
se o orçamento de 2023 foi um orçamento restritivo, o orçamento de 2024 será neutro. Isto é um orçamento que não terá grande impacto na economia. E isto, de alguma forma, é consistente também com a necessidade de compatibilizar a política orçamental com a política monetária, porque se tivéssemos um orçamento expansionista, tínhamos aqui o Banco Central Europeu a querer travar a procura para conter a inflação e a política orçamental a contrariar esse objetivo se tivesse um caráter expansionista. Portanto, é positivo este impacto neutral do orçamento na conjuntura económica. A dívida pública vai baixar, vai ficar abaixo dos 100%, segundo as previsões orçamentais, no próximo ano. Tem-se discutido muito o que fazer aos excedentes orçamentais e desde propostas que pretendem usar o excedente para baixar impostos, até à proposta que está no orçamento do Governo de criar um fundo soberano para financiar investimentos futuros. Eu recordo aqui o que diz a lei de enquadramento orçamental. O que a lei de enquadramento orçamental nos diz é que sempre que houver excedentes, e se a dívida pública for excessiva, isto é, se estiver acima de 60% do PIB, o excedente orçamental deve preferencialmente ser utilizado na amortização da dívida. É o que diz a lei de enquadramento orçamental. Agora, chama a atenção para esta palavra preferencialmente, não é? Portanto, a lei de enquadramento orçamental é uma lei de valor reforçado, mas o preferencialmente retira-lhe o caráter reforçado que a lei deveria ter, como é óbvio, não é? Concluindo, penso que o resultado orçamental previsto para este ano é um bom ponto de partida para o próximo ano. A evolução das grandezas orçamentais é determinada por este cenário e pelo impacto das medidas adotadas no passado. O orçamento tem grandes apostas, a proteção dos rendimentos, o estímulo ao investimento e também contribuir para a robustez financeira. E as medidas discricionárias, em boa verdade, têm um reduzido impacto. Portanto, e em boa verdade, as grandes novidades do orçamento têm a ver com as medidas do lado de alteração dos impostos e, por outro lado, as medidas nas prestações sociais e quanto à política salarial da função pública. Deixem-me só terminar com 3 reparos que eu gostaria de fazer. Primeiro, eu acho que a atualização dos escalões de IRS, no meu entender, é insuficiente. Ela não cobre o impacto total da inflação, entretanto, registada. Em segundo lugar, o Governo, aliás, de acordo com a lei, promove o reforço da sustentabilidade financeira da Segurança Social e há sempre uma análise, um anexo à proposta de orçamento que tem a ver com a análise da sustentabilidade da Segurança Social e eu acho que muito pouco se fala quanto a isto. Porque sustentabilidade da Segurança Social não quer dizer manutenção da pensão. Quer dizer, sim, a Segurança Social vai pagar uma pensão. A questão é que, se nós olharmos para a evolução da taxa de substituição, isto é, a relação entre a pensão que é recebida e o último salário recebido, esta taxa de substituição vai, nos próximos 30 a 35 anos, baixar mais de 30 pontos percentuais. Em números redondos, quem ganha hoje 1.000 euros e se reforma, pode esperar ter uma pensão de 810 euros. Mas daqui a 30, 35 anos, quem ganhar 1.000 euros só pode esperar ter uma pensão pouco acima dos 400 euros. O sistema garante uma pensão. Não garante um nível da pensão. E, portanto, eu acho que isto devia causar um grande sobressalto a todos nós. E sobressalto esse tem a ver com algo que eu referi também no início desta intervenção. Nós temos que poupar mais. Um país
que não poupa é um país que não tem capacidade de investir, um país que não investe é um país que não cresce e que não melhora a sua produtividade e que, por isso, não consegue melhorar as condições de vida dos seus cidadãos. E o facto de nós sermos confrontados com este desafio, a nossa poupança, que deve ser uma poupança para fazer face às emergências e aos imprevistos do dia a dia, deve ser também uma poupança para o longo prazo, uma poupança para a velhice. E a poupança para a velhice não se faz quando temos 50 ou 60 anos. Tem que começar já hoje. E, portanto, eu acho que este é um alerta importante e acho que o discurso da sustentabilidade da segurança social é um discurso que não provoca aquilo que eu chamei um sobressalto que me parece indispensável, que é o da necessidade da poupança e do reforço da poupança. E essa é uma responsabilidade, não é só do Estado, é uma responsabilidade de todos nós e das empresas também, das instituições e das empresas em particular. Finalmente, algo que politicamente o governo salienta é a política de atualização salarial. Eu sou crítico quanto a esta forma de atualização de salários. O governo vai aumentar mais os salários nas carreiras menos qualificadas e aumenta menos no pessoal mais qualificado. A administração pública também tem necessidade de atrair e reter talento. E não é com esta política salarial que a administração pública se conseguirá modernizar tão bem quanto aos seus recursos humanos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu dou de imediato a palavra ao Dr. Rogério Fernandes Ferreira. Estamos com já um significativo atraso, portanto, vamos ter que acelerar. Obrigado. Bem, muito bom dia a todos. Eu queria começar por um breve agradecimento, em primeiro lugar, à presença do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que aqui esteve há pouco connosco a apresentar a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2024. Um especial agradecimento também ao Sr. Professor Teixeira dos Santos, por ter acedido amavelmente a este nosso convite e também por esta excelente conferência que aqui nos deixou e esta perspectiva para o ano 2024. Também um agradecimento ao Filipe Alves, que também nos vai fazer aqui um comentário final, no final desta sessão. Obviamente também um agradecimento ao Vítor Costa, que nos tem acompanhado ao longo destes 11 anos em todas as conferências sobre o Orçamento do Estado, sobre a proposta do Orçamento do Estado, e um agradecimento também muito especial a todos os advogados da RFF que prepararam esta conferência e que nos vão apresentar as várias propostas fiscais que o Orçamento contém. E também, por último, um agradecimento também ao nosso Departamento de Communication e Public Relations, que nos preparou todo este orçamento, toda esta conferência. Eu vou ser bastante breve. Queria deixar aqui só 2 ou 3 notas sobre o orçamento e sobre o enquadramento um pouco desta conferência. Em primeiro lugar, para vos dizer que a nossa Constituição, eu diria que infelizmente, estabelece um pouco o enquadramento da fiscalidade portuguesa. Em primeiro lugar, dizendo no artigo 103 da nossa Constituição que o sistema fiscal visa 2 coisas. Visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado e de outros entes públicos e visa, em segundo lugar, uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza. Reparem que a nossa Constituição tem, portanto, atribui ao sistema fiscal 2 funções. Uma fiscal, financeira, a arrecadação de impostos, e outra extrafinanceira ou extrafiscal, que é a repartição dos rendimentos e da riqueza. Não é por acaso que a primeira função do sistema fiscal é a arrecadação dos impostos e a segunda
é esta redistribuição da riqueza e dos rendimentos. Às vezes estas coisas vêm invertidas, mas lembro que originalmente na Constituição, na versão originária da Constituição, isto estava invertido. Ou seja, na versão originária da nossa Constituição, a vertente do sistema fiscal extrafinanceiro e extrafiscal era mais importante do que a obtenção da receita. Portanto, atenção a este aspecto, que já vamos perceber um pouco porque que consequências isto tem depois na estrutura do sistema fiscal. Um segundo ponto para vos dizer que, ao contrário do que acontece noutras Constituições, o artigo imediatamente a seguir, que é o artigo 104 da nossa Constituição, estabelece o enquadramento estabelece, digamos, dá as diretrizes do nosso sistema fiscal, exigindo um imposto sobre o rendimento pessoal, de alguma forma um imposto sobre as empresas, porque se refere à tributação das empresas, permite a tributação do património, quer por morte, quer em vida, quer de forma gratuita, quer de forma onerosa, e depois também a tributação do consumo, os impostos sobre o consumo, o IVA e outros impostos específicos sobre o consumo. Reparem que neste artigo 104 fica um bocadinho de fora o imposto de selo. O imposto de selo é um imposto que anda um bocado à volta do sistema fiscal e que permite, digamos, colmatar algumas lacunas dos impostos sobre o rendimento. Bom, feito, não obstante este enquadramento, é importante dizer, do meu ponto de vista, que a fiscalidade não vai resolver o problema da competitividade da economia portuguesa. Eu acho que Portugal vai ser uma boa escolha, não por meras razões fiscais, mas principalmente por outras razões que não têm nada a ver com a fiscalidade. É uma boa escolha, se calhar por causa da língua portuguesa, a mais falada no Hemisfério Sul, por termos boas infraestruturas, estou aqui a pensar, por exemplo, nas infraestruturas digitais ou até rodoviárias, numa mão de obra qualificada, num sistema de saúde adequado ou num custo de vida competitivo, quando pensamos noutros países, alternativas de investimento, nomeadamente aqui na Europa. Mas, principalmente, eu diria, por ser uma porta de acesso à Europa e por ser uma porta de acesso ao mercado único e que dá a segurança e a estabilidade política e outra que muitos outros países não permitem fornecer. Seja como for, o que eu queria aqui realçar é que continuo a achar que não é através da fiscalidade que a competitividade da economia muda, mas, efetivamente, a fiscalidade pode ajudar. E por isso é que também podemos dizer que as políticas fiscais podem ser importantes, podem ser coadjuvantes da competitividade da economia portuguesa. Políticas fiscais inteligentes e bem construídas atraem investimento, atraem inovação, criam emprego, ajudam no crescimento económico e, naturalmente, têm consequências nas receitas fiscais. E, tendo consequências nas receitas fiscais, podem implicar maior investimento público. Mas também, ao contrário, políticas fiscais erradas e muitas vezes mal comunicadas internacionalmente, também afastam o investimento, prejudicam a economia, prejudicam o crescimento e, portanto, de alguma forma, não tornam a economia portuguesa mais competitiva do que outras. E, portanto, aqui também a comunicação fiscal internacional é um ponto importante nesta análise. E queria, portanto, começar por aqui, pelo seguinte. O professor Teixeira dos Santos teve a oportunidade de nos dar já o enquadramento macroeconómico de uma forma muito clara deste Orçamento do Estado para 2024, mas eu queria só aqui realçar que, deste ponto de vista da comunicação internacional, e estou aqui a pensar um pouco, e principalmente nas empresas de rating, que olham para os grandes números deste orçamento, o orçamento é um bom orçamento. Portanto, o ambiente macroeconómico é adequado. Reparem que estamos numa conjuntura de desaceleração da inflação, prevista para 3,3 em 2024, 5,3 em 2023. Estamos, do ponto de vista do desemprego, com uma situação relativamente estável
também nesta perspectiva. Temos ainda assim, ainda com sentido de diminuição, mas um crescimento da nossa economia, ao contrário de outras economias importantes na Europa, 2,2 em 2023 e 1,5 em 2024, e principalmente podemos apresentar uma dívida pública abaixo dos 100% do PIB, que compara bem com outras, digamos, com outros países, e estou a pensar em países importantes, como a Bélgica, como a França, como outros, e, portanto, com uma tendência em função do PIB de descida, o que é muito positivo. E depois já não estamos a falar de déficit, já não estamos a falar de déficit em 2 anos, quer em 2023, quer em 2024, estamos a falar em déficits, em excedentes, este ano perto de 1% e para o ano um bocadinho mais baixo, 2024, mas ainda assim de excedentes. Bom, se do ponto de vista da comunicação internacional isto é interessante, eu diria que o orçamento, apesar de apresentar este cenário macroeconómico do ponto de vista até de comunicação internacional interessante, não deixa de ser um bocadinho decepcionante. E é um bocadinho decepcionante e deprimente, porque se nós olharmos para a dívida pública e para o déficit, verificamos que a dívida pública continua a aumentar, embora diminua em função do PIB e principalmente por causa da inflação. E, por outro lado, o excedente orçamental deve-se ainda e muito à manutenção de uma carga fiscal e de impostos relativamente elevados. Isso tanto assim é que, se nós olharmos para as receitas fiscais do Orçamento do Estado para 2024, nós verificamos que os impostos aumentam. E baixam no IRS, como todos sabemos, baixam pouco, não é? Baixam 0,4%, mas todas as outras receitas dos impostos, incluindo diretos, pelo menos as respectivas receitas, aumentam. Aumenta o IRC e aumentam todos os outros impostos e bastante mais os impostos indiretos. É evidente que estes aumentos das receitas têm também a ver com o crescimento económico previsto e com a inflação prevista. E, portanto, nós temos aqui alguma desaceleração, digamos, do aumento dos impostos nos impostos diretos e uma mais pronunciada no âmbito do IRS, mas temos aumentos reais e efetivos da carga fiscal no âmbito dos impostos indiretos. Basta olharmos para o ISP, o Imposto sobre Produtos Petrolíferos, que aumenta 13,4%, o IVA 8%, o Imposto sobre o ISV sobre veículos 5%, o Imposto de Tabaco 15%, o IABA 37,3%, o Imposto de Selo 4,6% e o famoso IUC 21%. O IVA também aumenta, às vezes fala-se mais do IUC do que do IVA zero, mas ao acabar o IVA zero implica um aumento efetivamente também importante deste imposto geral sobre o consumo. O Sr. Professor Teixeira dos Santos já nos falou nesta dicotomia entre impostos diretos e impostos indiretos. Começa a haver alguma discrepância maior, quer dizer, o IRS já foi, em comparação com o IVA, em determinado período já esteve muito próximo, começa a afastar-se, o IVA continua e cada vez mais a ser o imposto mais importante do ponto de vista da receita do nosso sistema fiscal. De qualquer forma, o que eu queria aqui dizer é que considero o orçamento um bocadinho deprimente do ponto de vista das receitas fiscais, porque vemos que o IRS altera, de facto, os 5 primeiros escalões, alarga um bocadinho o benefício, conforme vamos ver, o benefício aos jovens, majora as cotizações sindicais, incentiva a habitação do ponto de vista fiscal pela entidade patronal, mas tem muito poucas medidas para efeitos de empresas. Reduz a taxa do IRC para as startups, mas tem pouco mais em relação às empresas. Reduz um bocadinho a tributação autónoma, majora gastos de eletricidade e de gás, tem um incentivo fiscal à valorização salarial, altera o incentivo fiscal à capitalização e depois também tem uma atualização das ajudas de custo salariais
das ajudas de custo nacionais e internacionais. Vamos ver isto em pormenor ao longo desta sessão, mas verificamos que a carga fiscal aumenta, e aumenta, como vamos ver, não apenas pelos impostos que estão dentro do sistema fiscal, aqueles impostos mais gerais, mas principalmente mantém-se a carga parafiscal associada a outros tributos, de que também aqui vamos ter a oportunidade de falar. Seja como for, eu julgo que era importante realçar que o que é importante, porventura mais do que baixar os impostos, é a certeza e a segurança na interpretação das normas e das regras fiscais, é principalmente o bom funcionamento dos serviços públicos. O funcionamento dos serviços públicos piorou desde a altura do Covid. Nós que trabalhamos nestas áreas sentimos isto nitidamente, ao nível dos serviços públicos em geral, mas também ao nível dos serviços fiscais, da administração e dos tribunais. E o que é bastante importante é, principalmente, não desbaratarmos instrumentos de competitividade fiscal também, por razões meramente ideológicas ou por déficit de definição conceptual em alguns conceitos. Eu estou aqui em especial a pensar, vamos falar também um bocadinho disto, em conceitos como as receitas tributárias cessantes decorrentes dos benefícios fiscais, que muitas vezes alguns benefícios fiscais não se traduzem efetivamente em receitas tributárias cessantes, porque só a existência destes benefícios fiscais é que permite, digamos, a existência ou seja, se não houvesse esses benefícios fiscais, eu estou aqui a pensar em dois em particular, nos residentes não habituais ou no Centro Nacional de Negócios da Madeira, provavelmente essas receitas nunca viriam para Portugal. Portanto, o que é que podemos fazer, e para terminar, em 2024? Eu acho que seria importante promover algumas reformas e que fossem reformas não estruturais. Podíamos começar, se calhar, pelos benefícios fiscais, uma reavaliação em termos de custo-benefício, mas uma reavaliação que não implicasse aumento da receita. Podemos adotar princípios dos anos 80 de manutenção da receita. É importante, de facto, se calhar, rever os benefícios, mas isso não implica necessariamente um aumento da receita. Se nós alargarmos a base de tributação, podemos baixar, aumentando aqui a receita, por causa disto, podemos baixar efetivamente outros impostos. Este princípio de manutenção, com estas reformas ditas não estruturais ou outras, de manter o nível de receita, era importante ter presente em qualquer tipo de reforma. Principalmente reduzir custos de contexto. O Sr. Secretário de Estado já nos disse que há várias medidas nesse sentido, promover simplexes, não é? E principalmente olhar para os serviços públicos e para os tribunais e para o seu funcionamento. Isto aqui do lado do Estado, se calhar procurando reduzir a dívida executiva, a dívida fiscal que se mantém pendente. Há aqui medidas legislativas que se podiam tomar. Não tenhamos medo de, se calhar, aplicar amnistias novas. Há muitos anos que não se faz, e era bom recuperar e baixar esta dívida executiva e, principalmente, mercê de procedimentos automatizados e informatizados, talvez ao nível das garantias dos contribuintes, se possa fazer alguma coisa. E também não tenhamos medo que algumas dívidas fiscais possam prescrever. É que hoje não prescrevem por razões que vale a pena também ponderar. Bom, em último, só deixar aqui uma nota. Se calhar devíamos olhar para o contribuinte e, se calhar, voltar a colocá-lo em primeiro lugar. Portanto, a questão que deixo aqui, vamos ver se é assim ou não é neste Orçamento do Estado para 2024. Muito obrigado por estarem todos aqui presentes. Sem mais delongas, se calhar passo a palavra ao Vítor para continuar com as apresentações. Muito obrigado. Passava já a palavra, então, à doutora Rosa Freitas Soares, que nos vai apresentar as mexidas ou extinção do regime dos residentes não habituais. Bom dia a todos, é com muito gosto que estou cá. Vou falar da surpresa do Orçamento de Estado
da proposta de Orçamento de Estado para 2024. Não foi bem uma surpresa, porque o nosso Primeiro-Ministro anunciou-a antes. O que vem mais a ser uma surpresa é os 2 regimes de substituição, de certa forma, do regime dos residentes não habituais, que apareceram na proposta do Orçamento de Estado para 2024. Eu vou começar, para falarmos do fim do regime dos residentes não habituais, convém ver o que é que vamos perder e o que é que nos estão a propor em alternativa. O regime dos residentes não habituais apareceu em 2009, veio previsto já na Lei do Orçamento de Estado para 2009 e depois foi implementado através de um decreto-lei em setembro de 2009. E se lermos o preâmbulo desse decreto-lei, vemos que a palavra competitividade aparece pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Portanto, Espanha tinha criado há pouco tempo um regime que é mais conhecido pela Lei Beckham para atrair residentes estrangeiros para a Espanha, e Portugal estava a ser um pouco preterido cada vez que vinha uma empresa, nomeadamente uma multinacional, para investir. Olhava-se para o regime fiscal e Espanha tinha mais vantagens. E eu acho que isto foi muito criado nesse rescaldo para criar mais competitividade em termos fiscais. Eu concordo com aquilo que disse o Dr. Rogério Fernandes Ferreira, que a competitividade que o país deve ter não deve ser só fiscal, mas a fiscal também é relevante e, como iremos ver, neste caso foi bastante relevante e trouxe bastantes vantagens para o país. Para além da questão de atrairmos investimento, também houve a questão, e como iremos ver nas feições do regime, de atrair talento qualificado, sobretudo em áreas que Portugal não tinha muito, e também houve aqui, e veremos isso no regime mais benéfico que tinham as pensões, também a vontade de atrair turismo residencial, pessoas que comprassem cá casa e passassem mais tempo em Portugal como os pensionistas. Houve, aliás, penso que um ministro da Economia que falou de tornar Portugal, de certa forma, a Flórida da Europa. De certa forma, conseguimos isso, com alguns benefícios para o país. O regime, quando apareceu primeiro em 2009, teve algumas dificuldades iniciais, como não havia instruções, primeiro, depois a lista de atividades de alto valor acrescentado para atrair as pessoas que vinham, os profissionais talentosos para Portugal, levou algum tempo a ser publicada, só foi publicada depois no início de 2010, e, ao princípio, as declarações de IRS não estavam formatadas para as pessoas poderem entregar, os residentes não habituais, e também só houve liquidações de IRS de residentes não habituais, depois das declarações terem sido adaptadas, salvo erro em 2012. Eu lembro-me, na altura, ligar ao Dr. Paulo Núncio e dizer: tenho aqui a Time Magazine a perguntar se o nosso regime funciona mesmo. E dele me dizer: sim, já estamos, as liquidações já estão a funcionar. E de eu ir verificar de um cliente e ver que já estavam mesmo a funcionar. Portanto, até 2012, o regime levou algum tempo a ser implementado. O nosso regime, convém fazer esta ressalva, estava muito bem, e está ainda está em vigor, muito bem construído. Não era, as pessoas dizem todas: estas pessoas vêm para Portugal, é uma isenção total. Não era uma isenção total. Sobre os rendimentos de fonte portuguesa, as pessoas pagavam tal e qual, como nós que somos residentes fiscais pagamos, salvo as pessoas que tinham estas atividades de alto valor acrescentado, os profissionais qualificados, portanto havia aqui uma razão económica, que tinham uma taxa flat de 20% para rendimentos das categorias de trabalho dependente e independente. Depois, relativamente aos rendimentos de fonte estrangeira, é que havia várias isenções. Mas o regime dos residentes não habituais tem uma particularidade que, infelizmente, agora, como iremos ver nos incentivos de substituição, não foi adotada, que tecnicamente é muito correta, e eu não vi isto em mais nenhum regime destes regimes favoráveis que existem nos outros países. É que só eram isentos os rendimentos de fonte estrangeira cuja a fonte estrangeira, portanto, tivéssemos um acordo de dupla tributação, ou quando não tivéssemos um acordo de dupla tributação, a Convenção Modelo da OCDE assim o determinasse, pudessem ser tributados no outro Estado. Portanto,
havia uma ligação à Convenção de Dupla Tributação para ver se o sucesso de rendimento era tributado no outro país. Portanto, esta particularidade, que estava muito bem feita e que está muito bem feita, não vejo noutros regimes e agora não a adotaram nos regimes de substituição que iremos ver. Eu acho que esta particularidade, e eu expliquei isto até num webinar em que fiz sobre, em que se discutiu se o regime de residentes não habituais era um regime nocivo do ponto de vista fiscal. Hoje em dia há preocupação com os harmful tax regimes, e eu expliquei, não, uma das razões porque não é porque não é um regime que visa a dupla não tributação. É um regime que visa, pura e simplesmente, em relação aos rendimentos de fonte estrangeira, evitar a dupla tributação de uma forma simples e favorece a atração de talentos qualificados para Portugal, e aí dá um benefício interno, mas, em geral, é um regime que não é nocivo. Por outro lado, havia uma parte em que realmente nós concedíamos sempre a isenção, independentemente do acordo de dupla tributação, que era as pensões. Mas isso porque lá fora levantaram alguns problemas, nomeadamente a Suécia e a Finlândia, que quiseram denunciar os acordos de dupla tributação e o fizeram efetivamente. Em 2020 foi alterado de maneira a que as pensões estrangeiras fossem tributadas a uma taxa de 10%. Por isso, eu diria que o regime dos residentes não habituais está, e em comparação com outros regimes, está bastante bem construído do ponto de vista técnico e não é um regime que visa a dupla não tributação. Depois, ao início também havia alguns problemas, como o pedido de inscrição. Inicialmente não havia regras para a inscrição, depois exigiam imensos documentos e os próprios serviços da autoridade tributária tiveram alguns problemas em rever com a devida celeridade os pedidos, até que resolveram fazer uma coisa que funciona lindamente, que é pede-se online o regime de residentes não habituais. A pessoa vem para Portugal, torna-se residente, esse é outro aspecto que é importante. A pessoa, para beneficiar do regime de residentes não habituais, tem que ser efetivamente residente fiscal e qualifica como residente fiscal para efeitos dos acordos de dupla tributação. Isto não é comum noutros regimes, nomeadamente nos tais harmful tax regimes, em que as pessoas, algumas delas, nem têm quase que lá ir ao outro país onde beneficia de um regime fiscal favorável. Depois, também houve alguns problemas. Portanto, hoje em dia as pessoas pedem o regime de residentes não habituais online e eu diria que uma semana depois, no máximo, a autoridade tributária já lhes concedeu o regime se têm as condições para o efeito. Por outro lado, ao nível das atividades de alto valor acrescentado, também de início pediam os diplomas de licenciatura da pessoa e pediam uma série de documentos e também estavam a levar muitos anos. Eu lembro-me, no caso de um cliente que tive, que foram 2 anos para analisar. Mas também, e por outro lado, a lista de atividades de alto valor acrescentado, a certa altura, também deixou de fazer muito sentido. Mas em 2019 alterou-se a lista e alterou-se também. As pessoas deixaram de ter que apresentar o pedido. Tinham que ter a prova em como tinham a licenciatura adequada e as qualificações adequadas para ter o benefício, mas deixou de haver um processo formal muito burocrático. Porque o regime, como eu disse, está efetivamente, até em termos comparativos com outros regimes deste tipo, bastante bem construído, porque é favorável e porque os problemas burocráticos e práticos foram sendo resolvidos e as alterações cirúrgicas que se teve que fazer, como a alteração da lista ou tributar as pensões em alguma coisa, acabou por ser implementado, o regime, a partir de certa altura, começou a atrair muitas pessoas e começou a ter um impacto positivo, porque as pessoas dizem os residentes não habituais é uma injustiça fiscal porque não pagam impostos. Não. Como não há uma total isenção, como eu expliquei, os residentes não habituais, na sua maioria, pagam alguns impostos, até porque há uma remissão pós-acordos. Por exemplo, a maior parte dos acordos, mais-valias sobre ações, a maior parte dos acordos dá ao país da residência a exclusividade de tributação sobre as mais-valias sobre valores mobiliários. Logo, Portugal tributa as mais-valias sobre as mais-valias mobiliárias que a maior parte dos residentes habituais realizaram em muitos países, pelo que
há efetivamente tributação e eles contribuem efetivamente com tributação. Para não falar na tributação a outros níveis, com IMI, IMT, IVA, aumento do consumo. Bom, a atração dos residentes não habituais e provocou, então, o aumento da despesa fiscal. Só para explicar que os residentes não habituais, ao princípio, como eu disse, vieram muito poucos. No primeiro ano houve 18. Depois, ali, a partir de 2013, 2014, quando se começou a perceber que o regime efetivamente funcionava, começou a haver as liquidações, começou tudo a funcionar bem, começaram a vir exponencialmente. Só para vos mostrar, no ano 2022, o número de residentes não habituais eram 74.258, sendo que nesse ano se inscreveram mais 16.371 face ao ano anterior. Portanto, e o que é que isto veio provocar? Veio provocar que a despesa fiscal é os impostos que não se pagam porque estas pessoas têm o benefício, de certa forma, falando assim de uma forma breve, a despesa fiscal aumentou exponencialmente. Nós, em 2022, de acordo com o parecer do Tribunal de Contas relativo às contas do Estado, a despesa fiscal é de 1.360 milhões de euros. Agora, isto, como o Dr. Rogério dizia há bocado, é um valor, de certa forma, virtual, porque estas pessoas, se não tivessem estes benefícios, não vinham assim todas para cá viver, ou a maioria não vinha para cá viver. E isto é apenas para vos dar uma ideia dos benefícios do regime. Não foi feita nenhuma análise, as pessoas falam muito neste 1.360 milhões de euros de despesa fiscal, que é um valor virtual, como eu disse, mas não se fala nos benefícios. Nunca foi feita uma análise rigorosa e em 2019, quando um grupo que o Ministério das Finanças criou para analisar os vários benefícios fiscais, analisou este benefício fiscal dos residentes não habituais, não chegaram a nenhuma conclusão que o benefício devia acabar. Chegaram à conclusão que se devia fazer um balanço entre a despesa fiscal que representa o benefício e, por outro lado, os benefícios, quer em termos económicos, quer em termos fiscais, que este regime trazia. Só para dar uma ideia, o professor Carlos Lobo postou há pouco tempo no LinkedIn uma análise só dos impactos dos impostos pagos por estas pessoas, quer os diretos, quer os indiretos, e dava à volta de 2 mil milhões de euros. Portanto, só para ver, isto em termos sumários. Por isso, eu diria que, se fosse feita uma análise rigorosa, compensaria. Bom, entretanto, o nosso Primeiro-Ministro anunciou o fim do regime. Uma semana depois, sai a proposta do Orçamento de Estado para 2024 e o regime efetivamente acabou. Não acabou para as pessoas que estão a beneficiar delas e que ainda podem pedir o regime até 31 de março de 2024, desde que tenham as condições para ser residentes em Portugal em 2023, mas o regime dos residentes habituais, não habituais, acabou. Por outro lado, Portugal tinha um outro regime, que era o regime era o programa Regressar, que era para pessoas que tinham, no fundo, para os jovens que tinham ido para fora regressarem, tinham sido residentes em Portugal há algum tempo e que voltavam para Portugal durante 5 anos, tinham uma redução dos rendimentos da categoria A e da categoria B, trabalho dependente e independente, de 50%, depois tributado às taxas gerais. Era um benefício simpático, mas apenas para pessoas que já tinham residido em Portugal. Isto não era geralmente uma alternativa nem para atrair investimento. O que é que aconteceu a este regime do programa Regressar, que é um benefício temporário? No Orçamento de Estado para 2024 e com o fim do regime dos residentes habituais, decidiu-se alargar este regime a quaisquer pessoas, independentemente de terem sido residentes em Portugal, que não tenham estado em Portugal nos últimos 5 anos, ou seja, que era já um requisito do regime dos residentes habituais.
E pôs-se um limite de 250 mil euros àquela redução da matéria coletável em 50% da categoria A e da categoria B. Portanto, isto é aplicável, mas apenas até aos 250 mil euros. Isto pode ser uma alternativa ao regime dos residentes não habituais para profissionais que venham para Portugal. Não há qualquer exigência de lista de atividades de valor acrescentado. Isto funciona para qualquer profissional. Por outro lado, no Estatuto dos Benefícios Fiscais criou-se um regime com muitas características do regime dos residentes não habituais, ou seja, também há uma taxa de 20% para as atividades, também há uma taxa de 20% para os rendimentos da categoria A e da categoria B de fonte portuguesa, e há isenções para os rendimentos de fonte estrangeira, mas essas isenções não estão ligadas àquela parte técnica que eu disse que tinha sido muito correta e tinha sido feita com os regimes dos residentes não habituais. Estas isenções não estão ligadas a nenhum acordo de dupla tributação, nem, por exemplo, nem a nenhuma convenção modelo da OCDE. Estão isentos, não se vai ver se a convenção estrangeira deixa de tributar no país de origem dos rendimentos. Este regime é muito, como eu disse, tem traços muito parecidos com o regime dos residentes não habituais, mas tem um senão. É restrito apenas a professores universitários, a pessoas que estejam envolvidas no âmbito de contratos específicos qualificados para investimento produtivo ao abrigo do Código Fiscal do Investimento. Portanto, é muito, muito restritivo. Portanto, temos um regime semelhante, mas totalmente restritivo, e temos um regime para pessoas que venham para cá trabalhar, que foi alargado porque era só para pessoas que tinham cá residido antes, era só para pessoas que regressavam. Agora é um pouco o programa regressar passou a um programa ingressar. Atenção que o programa ingressar apenas é aplicável, está previsto aplicar até 2026, enquanto este novo incentivo fiscal à investigação científica e inovação está na lei, não tem nenhum limite. Como eu disse, este regime de incentivo fiscal à investigação científica e inovação é muito parecido com o regime dos residentes não habituais, embora o âmbito, em termos de pessoas, é muito mais restrito. Também é aplicável durante um período de 10 anos e as pessoas também podem voltar, durante um período de 10 anos, podem voltar, sair e voltar e continuar a beneficiar deste incentivo. Portanto, isto, no fundo, são as características do regime que eu já expliquei, é muito parecido com o regime dos residentes não habituais. E há também uma taxa agravada de 35%. Este regime não funciona com paraísos fiscais e também não funciona a isenção de rendimentos estrangeiros, também não se aplica a pensões. O que é que eu tenho para concluir sobre isto? Acabamos com o regime dos residentes não habituais, sem fazer uma análise rigorosa. A mim o que me custa é que não se faz uma análise rigorosa dos benefícios. E a despesa fiscal em que nos baseamos e a crise da habitação em que nos baseamos para acabar com o regime, a despesa fiscal é um pouco virtual, como eu expliquei. Por outro lado, perdemos muitas outras coisas. O regime dos residentes não habituais ajudava também a eliminar a dupla tributação. Mesmo quando as pessoas já não conseguiam beneficiar de grandes isenções, pelo menos, como não pagavam impostos em Portugal relativamente a uma série de rendimentos, a dupla tributação era eliminada muito facilmente, sendo que a dupla tributação internacional é um dos aspectos que causa mais litígios. Daqueles que o Sr. Secretário de Estado disse que há bastantes litígios, a dupla tributação internacional é um desses. Eu acho que a competitividade fiscal de Portugal está em risco, porque este benefício é muito mais restrito do que, mesmo os dois juntos, o programa agora a ingressar e este incentivo à investigação, é muito mais restrito que o regime dos residentes não habituais. E, tecnicamente, nem sequer é muito mais correto, porque deixa as pessoas beneficiarem de taxas favoráveis sem haver atividades de elevado valor acrescentado no programa ingressar, e não há qualquer remissão para os acordos de dupla tributação, pode haver perfeitamente dupla não tributação. Depois há uma coisa que me preocupa, que é a questão da operacionalidade. Nós já estávamos completamente operacionais, o regime de residentes não habituais podia-se online. Este agora implica que eu vá ter com o AICEP ou com a Fundação de Ciência e Tecnologia ou com a Agência de Inovação, o que vai ser um desafio do ponto de vista burocrático.
E, por último, não trata de questões pendentes, como a articulação entre a segurança social e o IRS, que foi uma das razões pelas quais nós não atraímos tantos profissionais de alto valor acrescentado como pensávamos atrair. Por isso, eu acho que foi uma tentativa boa para mostrar que não tirávamos tudo e que não éramos um país tão instável, como se diz às vezes Portugal, quando se fala em barreiras ao investimento estrangeiro. Não éramos tão instáveis, nem dávamos tanta incerteza do ponto de vista jurídico, mantiveram alguma coisa, mas eu acho que se devia ter feito um estudo a sério para analisar os benefícios, o que se ganha e o que se perde do ponto de vista económico e fiscal com os incentivos fiscais. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos para já, como estamos bastante atrasados, 1h certinha, vamos já fazer o intervalo. Retomamos a seguir com o Dr. Duarte Ornelas Monteiro. 10 minutos de intervalo, peço que cumpram, porque estamos mesmo muito atrasados. Obrigado.